Notícias, entrevistas, informação e opinião com credibilidade. Entra no ar, a partir de agora, o Repórter 87 FM. Na comunicação, Maicon Pontes. Vamos aos destaques da edição de hoje. Repórter 87. Brasil tem 1.577.004 casos confirmados de Covid-19. O número de óbitos chegou a 64.265. Região Trairi, Campo Redondo, registra a primeira morte por coronavírus. Santa Cruz chega ao 8º óbito. Rio Grande do Norte, todos os municípios do Rio Grande do Norte têm casos confirmados da Covid-19. Ainda sem data de retorno, MEC lança protocolo de segurança para a volta às aulas. Esportes, Flamengo e Fluminense fazem a final do segundo turno do Campeonato Carioca. E na entrevista de hoje, das entrevistas de hoje, ouviremos o vereador Jean Paraibano, que entrou totalmente em rota de colisão com a Prefeitura Municipal de Santa Cruz nesse final de semana, onde ele divulgou um vídeo, falando de uns respiradores que estão encaixotados lá no Hospital Ana Bezerra. E também entrevistaremos a secretária de Saúde, Milena Ferreira, que falará sobre essa situação. Hoje é dia 6 de julho de 2020 e entra no ar a partir de agora o Repórter 87 FM. Em Santa Cruz, 12:39. Brasil tem 1.577.000 casos confirmados de Covid-19. O número de óbitos chega a 64.265. Segundo o boletim divulgado na final da tarde deste sábado, pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou até o momento 1.577.004 casos de Covid-19. Destes, 64.265 casos resultaram em óbito, 1.091 registradas nas últimas 24 horas. O número de pessoas recuperadas é de 876.359. Entre os estados, São Paulo continua com o maior número de casos até agora, são 312.530, seguido pelo Ceará, com 120.952, e Rio de Janeiro, com 120.440. Em número de mortes, no entanto, o Rio de Janeiro, com 10.624, ultrapassa o Ceará, que teve 6.411 óbitos até o momento. Também nesse quesito, São Paulo registra um maior número, com 15.996 mortes. Entre os estados com menos registro, o Mato Grosso do Sul é a área de menor incidência, com 9.910 casos e 114 mortes, seguido do Tocantins, com 12.282 casos e 215 mortos.
12h40. Ainda sem retorno, MEC lança protocolo de segurança de volta às aulas. O documento define cuidados para evitar a propagação do Covid-19. Entre outras coisas, o documento fala em distanciamento de mesas e cadeiras, medição da temperatura de alunos, professores e funcionários. Vamos aqui à reportagem do Daniel Marques falando sobre esse protocolo do MEC. Preparou um protocolo de biossegurança para oferecer condições mínimas para a retomada das aulas em universidades e outras instituições de ensino. O documento define os cuidados que devem ser tomados para evitar a propagação do novo coronavírus nas 69 universidades federais e nos 41 institutos federais de ensino do país, como o distanciamento de 1,5 metro entre mesas e cadeiras e a medição da temperatura de alunos, professores e funcionários. Segundo o secretário de Ensino Superior do MEC, Wagner Vilas Boas, a definição de quando as aulas retornam ainda não foi tomada. Vários reitores já me comunicaram que já aprovaram nos seus conselhos universitários alguns retornos às atividades acadêmicas de forma remota agora em julho e outros em agosto. Então isso envolve a questão da autonomia universitária. O MEC orienta ainda que as instituições de ensino dispensem todos os estudantes e servidores que fazem parte dos grupos de risco do novo coronavírus, como pessoas com diabetes e hipertensão. Outro cuidado a ser tomado é o reforço de limpeza de superfícies desses locais, como corrimãos, bebedouros e catracas. Ao mesmo tempo, nos casos que forem possíveis, a prioridade é adotar aulas virtuais. Na próxima quinta-feira, o MEC vai se reunir com representantes da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, para discutir um possível cronograma unificado de retomada das aulas. Enquanto isso, para ajudar universidades e institutos federais a desenvolverem atividades à distância, o Ministério da Educação também anunciou que vai disponibilizar internet gratuita para 1 milhão de alunos em situação de vulnerabilidade social. O benefício é voltado a alunos com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. A expectativa do governo federal é que a internet chegue aos alunos até o dia 20 de julho. Apesar dos esforços, a volta das atividades presenciais ainda deve demorar na avaliação de gestores locais, como o reitor do Instituto Federal de Tocantins, Antônio da Luz Júnior. Nós temos a estatística de que mais de 90% dos alunos eles possuem smartphone, possuem algum aparelho que pode acessar a internet. Então, o grande gargalo que nós temos hoje é o acesso à internet, não o equipamento em si. Por isso, nós estamos atacando esse flanco. Dos 41 institutos federais espalhados pelo país, 28 estão com as atividades suspensas, com 658 mil alunos sem aulas. 13 unidades desenvolvem atividades online. A mudança no calendário acadêmico por conta da pandemia também paralisou as atividades de 54 das 69 universidades brasileiras, deixando 877 mil graduandos sem ensino presencial. Somente 10 universidades adotam atividades remotas, segundo o MEC. Reportagem Daniel Marques. Repórter 87. Em Santa Cruz são 12 horas 44 minutos, 12h44. A gente já está aqui do outro lado da linha com o nosso primeiro entrevistado de hoje, o homem que ficou em evidência durante o final de semana, né? Devido a um vídeo, né, em que ele denuncia a questão de respiradores lá no Hospital Municipal Aloysio Bezerra. Estamos aqui recebendo hoje o vereador Jean Paraibano. Jean Paraibano, boa tarde, Jean. Alô? Alô, Jean, boa tarde. Caiu a ligação do Jean Paraibano. A gente vai tentar aqui novamente, viu? Repórter 87. Na comunicação, Maicon Pontes. Em Santa Cruz,
12 horas 49 minutos, 12h49, agora sim, comunicação restabelecida com o vereador Jean Paraibano. Agora a gente vai poder ouvi-lo fazer nossa entrevista aqui com o Jean Paraibano. Boa tarde, Jean. Boa tarde a todos os santacruzenses, a todos os ouvintes, a todas as nossas comunidades, Paraíso, meu adorado conjunto Conde do Monte, Cravina, DNR, bairro do Maracujá e toda a zona rural e toda a população de Santa Cruz. Ô Jean, acho que foi na última sexta-feira, né? Você fez um vídeo falando sobre a situação dos respiradores lá no hospital Ana Bezerra, né? No hospital municipal. Regional, mas que é municipal, né? Eu queria saber o seguinte, Jean. Qual foi a situação que você encontrou lá no hospital durante a sua visita? Ok, meu amigo. A minha ida até o hospital, tendo em vista que esse parlamentar, eu recebi inúmeras ligações tendo em vista as mortes que vêm acontecendo, tendo em vista essa doença terrível, que é o Covid-19, né? Então, muitas pessoas mandando no WhatsApp, no Face, pessoas clamando que eu fizesse alguma coisa, né? Então, eu não tive outra, a não ser a ir até o hospital. Então, eu fui, né, na última sexta-feira até o hospital. E quando cheguei lá no hospital regional, que ele hoje é administrado pela Prefeitura de Santa Cruz, pelo prefeito Ivanildo, né? E chegando ao hospital, pedi para que no início tive um pouco de resistência, né? Um pouco de resistência de algumas pessoas que estavam à frente, mas como eu sou um fiscal do povo, eu sou um vereador em exercício, então eu tive a obrigação de fiscalizar e adentrar. Quando eu perguntei ao cara que estava lá à frente, que é Gil, né? Gil, eu queria dar uma olhada nos respiradores. Ele disse, um pouco chateado, né? Porque não tinha nunca na história de Santa Cruz um parlamentar que exercesse sua função realmente como o Jean Paraibano, é obrigação dele. Então ele me levou até a sala, né? Porque ele disse que não estava, e depois disse que estava. E quando eu cheguei no almoxarifado, que eu vi aquela situação, 5 respiradores UTI, naquela situação, onde lá estava vassoura, colchões, material de limpeza e um produto tão valioso como equipamentos UTI, então não tive outra. Tive que fazer um vídeo. Fiquei muito triste em ver aquela situação, onde no mês foi quase 30 dias que a governadora, juntamente com o governo federal, mandou esses respiradores UTI para a nossa cidade para ser instalados, né? Então é injustificável. Então eu fiquei muito triste, eu fiquei revoltado com aquilo que eu vi, que eu presenciei dentro do almoxarifado, o produto mais valioso que hoje o planeta inteiro está atrás, que é aparelho respiratório UTI. Ô Jean, você chegou, depois dessa sua visita, a questionar a prefeitura o porquê que esses respiradores estão lá sem utilização, estão encaixotados? Eles te deram alguma resposta, algo do tipo? Eu tentei entrar em contato com o prefeito e com alguém da gestão, só que eles não prestam, eles não dão esclarecimento a ninguém, né? É uma gestão que eles blindam o que realmente é de fato o correto, né? Eles não querem dizer a verdade para o cidadão, passar para o cidadão santacruzense. Mas de lá eu fiscalizei. No hospital Luiz Bezerra hoje só tem 2 respiradores. E esses que estão lá, que foi o governo Fátima Bezerra colocou, que recebeu no dia 9 de julho do mês passado, de junho, né, que está completando quase 30 dias, né? Então, esses aparelhos que estão lá, eu fiz a minha conta, né? Eu sentei com um amigo meu que é médico e ele disse, Jean, 5 respiradores UTI. Eles saem em média para colocar em funcionamento, com toda a equipe médica, auxiliares, medicamentos, ele custa em média de 6 a 7 mil, os 5, né? Custa em 6 a 7 mil por mês, por dia, que dá algo em torno de 200 mil reais por mês para manter esses 5 aparelhos respiratórios UTI com paciente. Tendo em vista que o governo federal, juntamente com a governadora Bezerra,
já entrou na conta de Santa Cruz em combate a esse coronavírus mais de 5 milhões. 5 milhões e 300 mil reais do governo. Então, é muito triste. E ainda, 160 mil do deputado Beto Rosado, né, que é para a compra de mais 3 aparelhos respiratórios. Natália, a deputada, colocou mais 100 mil. E o senador Estício colocou mais 350 mil. Então, somando tudo, dá quase 6 milhões, que dava para arcar com mais de 2 anos esses aparelhos funcionando e cuidando e salvando a população de Santa Cruz. O Jean, pelo menos, a gente pediu uma nota, tá? Da prefeitura, eles nos enviaram uma nota, falando que esses equipamentos, eles serão para essa futura UTI, e que um dos problemas seria a questão de gás, né, do oxigênio, que lá no hospital não comporta. No momento, a tubulação feita lá não comportaria a instalação desses equipamentos, e que eles estão em vias de fazer essa situação. Chegou essa informação para você, e na sua avaliação, o que falta para que se faça esse tipo de serviço? Ok, meu amigo Maico, essa informação, em nenhum momento ele chegou até a minha pessoa, nunca, eles não enviaram essa informação. Mas eu quero informar o meu amigo Maico que eu, ao adentrar aquele hospital, eu sonhava, né? Eu sonhava tendo em vista as pessoas que ligando, pedindo socorro, dizendo, teve pessoas que disseram, Jean, a gente só tem a você por clamar. Então eu achei que eu adentrar aquele hospital, eu ia encontrar os 5 respiradores de UTI, né? Numa sala, todos equipados, né? Tudo com aquela tubulação, algo tudo organizado. Ao contrário, eu vi foi eles escondidos num almoxorifado, num local tipo onde estava o material mais precioso. E eu quero aqui dizer que eles estão faltando com a verdade, porque dinheiro tem. Se não tivesse dinheiro, mas ainda a prefeitura tinha condições de arcar com a prefeitura, porque Santa Cruz é uma prefeitura milionária. A prefeitura de Santa Cruz recebe milhões todos os meses para cuidar da saúde pública do nosso povo, que nunca eles deram valor em cuidar do nosso povo. Santa Cruz não tem uma UTI, onde uma cidade como Currais Novos tem várias UTIs. Por aí a gente tira os fatos e a pura realidade que está acontecendo no nosso município. Lembrando que Santa Cruz esse hospital Luiz Bezerra, ele é um hospital regional, é um hospital que recebe os municípios, toda a região, entendeu, amigo Maico? Certo. Ô Jean, a gente sabe que o momento é um momento de extrema, é um momento extremo, né? É um momento em que todos nós que vivemos na contemporaneidade nunca havíamos passado, pelo menos aqui no Brasil. É um momento totalmente inédito para a gente, e que a gente sabe que uma pandemia é uma situação até de catástrofe. E a gente sabe que é mais do que nunca necessário a união dos poderes nesse momento. Não só o poder legislativo, como o poder executivo, o governo estadual, federal e municipal. Como o vereador Jean Paraibano, que trouxe uma emenda, que a gente sabe, né, Jean, no valor de 160 mil reais, pode ajudar ainda mais nessa questão, para que a gente possa ter esses equipamentos funcionando em Santa Cruz e um atendimento ainda melhor. Ok, com certeza. É obrigação de saúde pública dever do governo federal, do governo do estado e do município. Mas o que percebe claramente é que o governo municipal, essa gestão, ela está escondendo a verdade. Eles não estão dando nenhuma contrapartida. E lembrando que no portal da transparência do nosso município, eles colocaram lá quanto está sendo gasto e não está especificando nada. Não está especificando nada. Eu quero aqui dizer, amigo Maio, a todos os ouvintes, que isso é um momento de união. O vereador Jean Paraibano, eu não fui no hospital Aloysio Bezerra, que teve alguns defensores, né, que dizem, Jean está fazendo politicagem. Eu não estou fazendo politicagem.
eu estou exercendo minha função como vereador, eu sou funcionário do povo. E essa é a obrigação de um vereador, fiscalizar. Eu não sou vereador lagartixa, eu não sou vereador que sonega, que mente para a população. Eu sou um vereador que tem um compromisso. Primeiro, antes, quando eu fui me candidatar, minha mãe perguntou, você seja, mas honre o nome da nossa família. E com certeza hoje eu sou um sinônimo de muita amor e respeito para a minha família, para meus amigos, para aqueles 1.158 votos que acreditaram nesse parlamentar. A emenda que o deputado Beto Rosado colocou de 160 mil, a pedido do vereador Jean Paraibano, que eu fiz um vídeo de frente à prefeitura, né? Já está na conta da prefeitura, os respiradores eu já passei para o prefeito, para o WhatsApp dele, o nome da empresa. Ela disse, pode vir, Jean, custa 60 mil, 50 e poucos mil, ele dá a metade, e quando os aparelhos chegar, ele faz o pagamento do restante. Até agora o prefeito não tomou uma iniciativa. E com isso morrendo quase todos os dias Santa Cruzense, e o prefeito Ivanildo ele está deixando muito a desejar. Eu quero dizer que o prefeito Ivanildo, ele é o líder da cidade, mas ele não está se comportando como líder. A população de Santa Cruz clama por respeito. A população de Santa Cruz está pedindo, salve a nossa vida. E o prefeito Ivanildo, Mike, eu quero dizer aqui a todos, eu tenho certeza que eles têm plano de saúde. Ele, a esposa dele e seus familiares. Então, eles não estão, o que eles estão demonstrando é que eles não estão preocupados com a população de Santa Cruz. Porque eu tenho certeza que se esse Covid-19 pegar um deles, né, eles irão para os melhores hospitais da capital, lá de Natal. Enquanto isso, aquele cidadão santacruzense que paga seus impostos, que é homem e mulher de bem, fica a mercê dessa doença terrível e de um hospital sem nenhum equipamento que venha salvar a vida, ou amenizar, pelo menos, a dor do nosso povo. Isso é muito delicado, a situação da nossa cidade. Jean, a gente sabe que uma das medidas que a OMS prega é essa questão do distanciamento social, né? O que você achou dos decretos que a prefeitura publicou e também da fiscalização a esses decretos? Com certeza para todos os ouvintes, é uma decisão a decisão é muito bonita, uma decisão bonita. Agora, as ações do prefeito são péssimas, porque o prefeito está mandando a população ficar em casa. Se o prefeito fizesse a parte dele, pegasse os 5 milhões, se ele tivesse comprado, olha, ele não comprou nenhum equipamento respiratório, ele ganhou 3 que o vereador Jean Paraibano deu. A governadora Fátima Bezerra, juntamente com o governo federal, mandou 5 respiradores UTI, que esse é mais complexo ainda, é o que realmente dá a sensação de respeito a um cidadão que está com a doença terrível, né, para tentar salvá-lo. O prefeito, a única coisa que ele fez foi fechar a feira, né, eu tenho certeza que ele locou aqueles ferros, né. O prefeito desorganizou, atrapalhou a vida de todos os feirantes da nossa cidade, né? O prefeito não deu ajuda nenhuma, o que ele fez foi muito pouca para as pessoas, os ambulantes, os pequenos empresários. E, enfim, como é que um líder vai pedir, exigir algo se ele não faz o seu dever, o seu papel de gestor? Aí fica difícil você mandar alguém ficar em casa e se você não cumpre como gestor, como filho, como um prefeito que ama o seu povo. O que o prefeito Ivanildo está demonstrando é um desrespeito ao nosso povo. Eles estão demonstrando uma forma que a população não acredita mais neles. A população está insatisfeita. Como é que eu vou exigir algo a um prefeito de uma cidade se ele não coloca respirador, não coloca aparelho respirador UTI, ele não equipa seus hospitais, não faz uma seleção para colocar funcionários suficientes para salvar o seu povo. Então, é muito difícil. O prefeito Ivanildo, da forma que ele está conduzindo Santa Cruz, ele não está no caminho certo e a população está muito revoltada com as atitudes do senhor prefeito Ivanildo.
Ô Jean, só mais 2 perguntas aqui para a gente encerrar. Esses 5 respiradores, como eu até tinha perguntado a você, que segundo informações eles são para montagem da UTI, a gente sabe que para se montar uma UTI não se faz apenas com respiradores, se faz com mais equipamentos até complexos também. Você acha que o governo do estado poderia ajudar mais um pouco a cidade de Santa Cruz para que sejam montados essas UTIs, porque sabemos que, por mais que o hospital seja municipal, esses equipamentos de UTI serão para toda a região, né? Você acha que o governo do estado poderia promover um diálogo maior, fornecer mais equipamentos para ajudar não só a prefeitura de Santa Cruz, mas prefeituras da região, ou na sua visão o governo já está fazendo a parte dele? Meu amigo Maicon, a todos os ouvintes, eu quero aqui esclarecer. Sabemos que um hospital eles tem que funcionar com leito de UTI, né, que é um centro de terapia intensiva, né? Esse CTI é uma composição de equipamentos completos que precisa funcionar com leito de UTI dentro de um hospital. E depois vem a sua equipe médica. Como é que Santa Cruz está se comportando? Nunca teve uma UTI na nossa cidade. Eles nunca pensaram em salvar o nosso povo. O que eles pensam é só numa coisa: quanto menos gastar, é o que eu penso também, né? Quanto menos gastar, e a população, eles não estão preocupados com a dor e com o sofrimento do nosso povo, né? Porque se Santa Cruz tivesse já UTI, e com esses 5 respiradores UTI, e mais 5 milhões, mais de 5 milhões, 5 milhões e 300 mil reais, chegaram ao cofre público do município de Santa Cruz, fora as emendas de Jean, da deputada federal Natália, do capitão Estives. Eu garanto a você, Mário, que Santa Cruz dava para colocar esses 5 leitos de UTI, que daria para bancar por 3, 4 anos, com tudo, com funcionários, né, equipamentos, com remédios, com toda a estrutura e dignidade. O que está faltando nessa gestão para o prefeito Ivanildo é ele amadurecer o seu sentimento de amor ao nosso povo, porque ele recebeu esses leitos, esses respiradores UTI, e a forma que ele está conduzindo isso não é certo. Dinheiro tem, só falta vontade, tem tudo. E com certeza a governadora Fátima Bezerra está aberta ao diálogo para o que precisa. Mas como é que um governo vai, um exemplo, já se supõe uma conversa que esses respiradores UTI que tem aí em nossa cidade, eles vão colocar para outra cidade, porque eles não querem instalar esses respiradores numa UTI. Por quê? Porque eles não têm compromisso com o povo. E todo mundo sabe, cuidar do povo, da saúde pública, primeiro, se você não tem amor no coração. E o mais importante, se você não amar seu povo, se você não ama o Santa Cruzense, nunca você vai pensar em instalar uma UTI para cuidar de uma pessoa. Só faz isso primeiro se você tiver fé em Deus, porque o nosso povo está precisando que o prefeito Ivanildo amadureça o seu coração e cuide, pare de pensar nos milhões que estão no caixa da prefeitura e pegue esse dinheiro e gaste com a saúde, com o povo de Santa Cruz. Jean, queria desde já agradecer sua entrevista, agradecer a sua disponibilidade conosco, tá? E para encerrar a pergunta, encerrar nossa entrevista, eu disse a você que não ia falar de pré-candidatura. É só uma pergunta, você responde ou não? Você é pré-candidato, mas é pré-candidato a vereador ou a prefeito? Meu amigo Maicon e a todos os ouvintes da minha cidade, isso não é momento, eu não nego a você, não é momento de falar em pré-candidatura, em política, porque isso não é o momento. Mas o povo é quem decide, não o futuro de Jean Paraibano. E sim, o povo de Santa Cruz é quem decide, é Deus e o povo é quem vai decidir o seu futuro. E eu quero aqui, amigo Maicon e a todos os ouvintes, fazer um apelo. Minha filha, minha esposa, eu só tenho uma filha que é Cauane e minha esposa, a doutora Karina. Eu quero aqui fazer um apelo, que eu não concordo do jeito que o prefeito Ivanildo
está conduzindo essa cidade, Santa Cruz, a nossa cidade. Né? Mas eu quero dizer que eu não sou inimigo do prefeito Ivanildo, e nem dos cargos comissionados, e nem dos seus admiradores. Mas tem algumas pessoas, né, que defendem o Ivanildo, a gestão Ivanildo, e estão mexendo, estão indo nas redes sociais, denigrindo a imagem da minha esposa, denigrindo a imagem da minha filha, que apenas tem 11 anos. Então eu faço um apelo a todos os santacruzenses, aquele que admira a gestão Ivanildo. Eu quero dizer que eu não sou inimigo do Ivanildo. Eu sou apenas, não concordo da forma que ele está fazendo. Eu sou o fiscal do município. Eu sou um servidor do povo. Então, por favor, se alguém da gestão não concorda com o Jean, mas por favor, se vocês quiserem tirar alguma insatisfação, mexa comigo, com o Jean, o filho de Geraldo Paraibano, aquele rapaz que pegou frete na feira pública de Santa Cruz, peguei frete na feira, juntei com ele de pouco numa carroça de burro, estudei em escola pública. Pode vir para mim, que eu me defendo, mas não mexa com minha esposa nem com minha filha. Eu peço até, pelo amor de Deus, mexam comigo, mas por favor, deixem minha família em paz. Só isso, meu amigo Mike. Obrigado a todos os santacruzenses, a todos os ouvintes, e que Deus nos proteja nossas famílias, e que essa pandemia vá embora, que a gente volta a nos abraçar, a festejar, e que Santa Cruz e todo o país voltarmos a viver em paz, com amor e carinho, e nos abraçando. Obrigado a todos e obrigado pelo espaço, à Rádio Comunitária Santa Rita. Muito obrigado, viu, Jean? Até a próxima. Obrigado. Repórter 87. Horas 11 minutos, 13h11, a gente vai para o nosso bloco comercial e a gente vai entrar em contato agora com a secretária de Saúde, Milena Ferreira, para a gente começar a nossa entrevista com ela, tá bom? Na comunicação, Maicon Pontes. Maicon Pontes. Em Santa Cruz, 13 horas 18 minutos, 13h18. A gente já está aqui do outro lado da linha com a secretária de Saúde da cidade de Santa Cruz, Milena Ferreira, que vai falar sobre os últimos números da Covid-19 aqui na nossa cidade. Também vai falar sobre as ações da Secretaria Municipal de Saúde e também sobre as denúncias do vereador Jean Paraibano. Milena, boa tarde. Boa tarde, Michael. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Santa Rita. Ô Milena, é o seguinte, a gente sabe que nesse final de semana o vereador Jean Paraibano fez um vídeo lá no hospital municipal, Aloysio Bezerra, falando sobre supostas irregularidades. O vídeo dele frisa, eu vou até frisar logo primeiro, a questão de 5 respiradores, tá? São 5 respiradores que estão lá guardados. E o parlamentar, ele filmou esses respiradores lá num almoxarifado. E ele denunciou que esses respiradores deveriam estar instalados para estar em atendimento, né, à população, e eles não estão ainda instalados. O que você tem a dizer sobre isso, menina? Michael, vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo, então, sim. Perfeito. Porque a ligação está um pouquinho baixa, então eu acho que é só para mim. Mas você me perguntou sobre os respiradores que estão encaixados. Isso. Alô? Isso, Milena. Pronto. O que é que eu tenho a dizer à população? Nós fizemos um plano de contingência, um plano municipal, e a gente vem executando de acordo com o cenário. Então, em outras entrevistas aqui, eu tenho colocado desse planejamento e dessa execução. No primeiro momento dessa pandemia, a orientação era para ficar em casa, só procurar a unidade de saúde quando os sintomas agravarem.
né? Durante o mês de abril, tomamos algumas medidas. Quando eu digo nós, eu digo a gestão municipal, não só a saúde, porque em um cenário de pandemia, o trabalho ele é intersetorial, interpessoal, né? Então, a gestão tomou algumas medidas no final de maio, início de abril, com relação a isolamento, a distanciamento, enfim. Feito isso, dividimos o Hospital Aloísio Bezerra em 2 unidades, né, para trazer tranquilidade para o paciente e para os profissionais de saúde. Então, montamos a estrutura no Centro de Saúde da Família, para paciente não sintomático respiratório, e o sintomático ficar no Aloísio Bezerra, tendo em vista que temos, na verdade, uma rede de gases já instalada. Quando dividimos, o fator principal para essa divisão foi exatamente o divisor de águas, o fator mais... o principal fator, na verdade, foi a instalação da rede de gases. E aí, como nós temos ali no pronto-socorro e temos no centro cirúrgico, rede essa instalada na última reforma do Aloísio Bezerra, então, o paciente COVID, a gente já tem constatado isso, né? Não tínhamos noção, porque não tínhamos vivenciado ainda naquela época, o quão grande é o consumo de oxigênio do paciente COVID, né? E aí, feito essa divisão muito sábia, digo isso, porque está sendo importante para a qualidade da assistência hospitalar. Então, feito isso, em maio, houve essa divisão de fato, a abertura do Centro de Saúde da Família, e agora vamos reestruturar o que temos, né? Melhorar ou ampliar. Dentro desse projeto, nós tínhamos pensado em executar até o final de junho, esse mês que passou agora, 5 leitos de UTI, pensando em quê? Na alta complexidade, que não é de responsabilidade municipal. A alta complexidade, ela é ainda de responsabilidade estadual. Por quê? Porque a alta complexidade já está dizendo, alta é bem grande, e complexidade é algo que não é simples, que precisa de muita retaguarda, enfim. Quando eu digo isso, é que um paciente que vai para um leito de UTI é um paciente que ele não tem só um sintoma, uma doença, né? E normalmente é acometido de várias doenças, ou vários órgãos estão lesionados, e aí ele precisa de parecer de várias especialidades. Muitas vezes um paciente de UTI, ele precisa de um parecer do nefro, porque tal doença atacou o rim. Ele precisa de um cardiologista, porque tal doença atacou a função cardíaca. Enfim, e aí, mas a gente entendendo a crise que está vivendo o país, o estado do Rio Grande do Norte e o nosso município também, né? E a gente está buscando alternativas para amenizar esse sofrimento. Então, no nosso planejamento estava previsto 10 leitos de UTI, certo? Nós estávamos na expectativa de executar esses 5 leitos agora, até o final de junho. Quando nós recebemos, ainda no final de abril, a equipe da Secretaria Estadual de Saúde, e aí eu vou falar na pessoa da doutora Milena, né? Ela veio com uma equipe, inclusive Maura da Quinto Zarp participou da visita, né? Doutora Milena é infectologista, foi diretora do Giselda Trigueiro, é uma pessoa experiente. E aí, quando ela veio fazer a visita, ela também detectou que o Hospital Aloísio Bezerra seria o nosso hospital de campanha para a Covid, tendo em vista já ter uma rede de gases instalada. Então, essa rede é o que está sendo o principal fator. O que é que acontece?
Quando o paciente está internado, que ele faz uso da oxigenoterapia, e aí lhe digo, a maioria ou 100% dos pacientes que ficam internados fazem uso de oxigenoterapia, fazem uso do oxigênio. Quando a gente liga no pronto-socorro os 8 pontos de oxigênio que são utilizados por catéter ou por máscara, esse digamos assim, para a pessoa entender melhor, esse oxigênio já chega mais fraco para o respirador. Então, quando a gente liga o respirador, além do que a capacidade suporta, ele começa a alarmar. E aí a gente chama bipar, né? Fica bip, bip. Então, ele está dizendo o quê? Que a pressão está pouca de oxigênio. Então, a gente quando viu isso, um dos fatores, como eu vou repetir, um dos fatores principais é a rede de gases. E todos nós acreditávamos que aquela rede suportava os respiradores. Por quê? Porque ele tem já os pontos de oxigênio no centro cirúrgico, que será o local onde a gente vai instalar essa UTI. UTI é Unidade de Terapia Intensiva, um lugar onde já está dizendo terapia intensiva. Para cada cama, que a gente chama de leito, o leito é a cama, tem que ter 10 tomadas de energia elétrica. Por quê? Porque é um respirador, é um monitor cardíaco, é 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 bombas de infusão. Porque é uma bomba para medicação, outra bomba para alimentação, outra bomba para uma segunda medicação. Então, são vários equipamentos que tem que estar ligado. E pelo nome, a gente já sabe que é intensivo. Então, para cada leito, são 2 técnicos de enfermagem. Né? Para essa equipe, para essa quantidade de leitos, é um médico exclusivo. Então, o leito de UTI não é um respirador. E aí, o que é que acontece? O Estado manda, o Estado vê o nosso potencial. E aí, nessas discussões ainda sobre a alta complexidade, a gente recebe o Dr. Petrônio aqui em Santa Cruz. Ele veio ainda no mês de abril para discutir a alta complexidade na região Trairi e Potengi, onde um dos pontos de discussão foi exatamente essa instalação de leitos, né? E aí a gente colocou para ele a nossa fragilidade também, de não ter condição de atender o Potengi como era proposto pela CESAP, né? E aí a gente explicou para ele que não tínhamos condições de atender o Potengi, porque em São Paulo o hospital é do Estado. E lá eles estão numa situação difícil, né? Enfim. E aí a gente colocou para ele entendeu, né? E foi uma reunião com a equipe da secretaria, representante do conselho, da USARP. E aí a gente explicou para ele que a gente estava disposto a fortalecer, claro, o Aloysio Bezerra, mas para atender no máximo a região do Trairi, né? E aí tudo bem, reunião tranquila. Ele saiu dessa reunião vendo com uma demanda para trazer para a gente qual seria a possibilidade se o Estado poderia contribuir, né? E aí, assim, infelizmente, naquele momento, final de abril, a perspectiva era eles encaminharem para a gente respirador esse que fosse comprado pelo Consórcio Nordeste, né? Que o Estado já estava nessa negociação de compra lá pelo Consórcio Nordeste. Só que, infelizmente, não deu certo, né? O processo, enfim, tá aí esse escândalo aí. E aí o processo não deu certo. O que é que acontece? Agora, durante o mês de maio, no final de maio, o governo federal encaminha respiradores para o Estado. E o Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, é papel dela orientar, acompanhar,
todos os serviços técnicos das áreas técnicas. Então, é papel do Estado direcionar esses respiradores, sim. E aí o governo federal entregou para a Secretaria Estadual e a Secretaria Estadual direcionou esses respiradores para hospitais que têm potencialidade, né? Então, como nós tínhamos um plano, no plano a gente já apresentou, desliga aí, por favor. No plano a gente já apresentou como seria executado, né? Enfim, e aí, desculpe, porque é um barulho aqui. E aí, com isso, facilitou a prioridade do Estado para encaminhar os respiradores para Santa Cruz, né? E aí, por sinal, tem até um áudio meu circulando nas redes sociais. Aquele áudio eu expliquei ao Conselho Municipal de Saúde, a um grupo do Conselho Municipal de Saúde, como estava naquele momento a nossa execução do nosso planejamento. O que é que acontece? Quando a gente liga um respirador, agora, há pouco tempo, há pouco mais que 15 dias, a gente foi ligar o respirador. Quando a gente ligou, esses que o governo trouxe, porque o primeiro empréstimo que o governo fez, que o governo estadual fez, foram de 2 respiradores que vieram, que eram do Hospital Rui Pereira, né? 2 respiradores analógicos que não estavam em bom uso. Então, a gente devolveu por não estar adequado para uso em humanos na rede hospitalar, né? E aí, feito isso, o Estado encaminhou esses 5 respiradores que o governo federal distribuiu. Quando a gente recebeu, a gente inclusive recebeu também mais 2 respiradores do Hospital Universitário, né, da rede ABC. Ele também está nos emprestando mais 2. E os monitores cardíacos, né, 5 monitores cardíacos. E aí, quando a gente foi instalar, há 15 dias atrás, foi instalar um respirador desses, ele começou a disparar. Quando ele alarmou, ele avisou que tinha algo errado. Então, no primeiro momento, pensávamos que era a parte elétrica. Aí, nisso, chama o engenheiro elétrico. Aí, nisso, demora 2, 3 dias. O engenheiro elétrico vem. Porque a gente não tem, assim, um passe de mágica, né? A gente não consegue, com muita facilidade. Conte quantos engenheiros elétricos tem aqui em Santa Cruz e me indique aí quem é que eu vou buscar para executar pronto imediato, né? Então, existe essas fragilidades. Chamamos o engenheiro elétrico, ele veio. Aí, a gente até estava com medo de ser essa rede elétrica, porque se fosse realmente, teria que mudar o transformador. Mudando o transformador, aí a gente está com dificuldade, porque a COSERN agora no trabalho remoto, enfim. Graças a Deus o engenheiro veio, então não é a parte elétrica. E aí, não, é o respirador. Aí chamamos a professora Socorro da Facisa, ela observou lá, porque teve um curso onde iriam testar também esses aparelhos. Então, a professora Socorro atestou que o problema do aparelho era a rede de gás, a vazão, ou seja, a pressão estava pouca, chegando pouco, devido ao consumo das pessoas que estavam nos catéteres. Aí chamamos o Dr. Fredson, Dr. Vitor, Dr. Fábio, que são médicos que já têm habilidade com os respiradores na época, né? Analisaram também, Milena, realmente, eu estou acreditando que é a rede de gases. Joyce, a enfermeira plantonista lá do hospital, junto com a Adriana, enfermeira, também fizeram a mesma análise. Joyce, que é uma fisioterapeuta, também foi lá e também deu o parecer dela, que era a rede de gás. Feito isso, chamamos a empresa para vir fazer o orçamento da ampliação dessa rede. Com essa ampliação, surgiu outra necessidade, a necessidade de um gerador de gases.
porque a quantidade de cilindros necessário é tão grande e como a procura é mundial, a gente está com medo de não conseguir abastecimento suficiente para atender a nossa necessidade futura, né, que é a necessidade da UTI. Então, para vocês terem uma ideia, um paciente por dia, ele consome em média 3 balas de oxigênio. Então, é uma quantidade muito grande. Isso no catéter, o respirador, ele triplica essa quantidade. Então, pensando nisso, pensando no futuro, pensando na segurança, a gente também providenciamos a proposta para locação e para aquisição de um gerador de oxigênio. Então, quem está nos assessorando para essa tomada de decisão são 2 profissionais da rede ABSER, né? Um engenheiro clínico e um arquiteto sanitarista, Dr. Luiz, Dr. Fernando Mateus. Eles estão nos auxiliando nessa tomada de decisão, tendo em vista ser áreas específicas deles, né? Eles têm essa expertise nessa área, então a gente não está mais tomando a gente não toma nenhuma decisão inconsequente, nem individual, né? Hoje de manhã eu tive com eles 2 e a direção do hospital, a Luiz Bezerra, com Tita, apresentamos para ele as propostas pelas empresas, eles aprovaram e agora eu vou entregar a Marcelo para que seja feita a licitação dessa ampliação e dessa instalação desse gerador. E aí, feito isso, a gente já instala de imediato os equipamentos. Paralelo a isso é uma coisa, a gente já está com licitação pronta de medicamentos, são medicamentos caros, medicamentos que não era de uso rotineiro nosso, então a gente fez uma licitação, essa semana já vamos fazer a primeira aquisição, já para ir deixando organizado, porque, se Deus quiser, vai ser terminando essa ampliação e o serviço já funcionando, né? Vamos recrutar os nossos colegas, os nossos profissionais, né, já para passar por um treinamento, onde o Hospital Universitário e a Facisa já se comprometeram em fazer esse aperfeiçoamento com os nossos profissionais de saúde. Eu digo à população que nós temos excelentes profissionais, excelentes enfermeiros, excelentes médicos, e se Deus quiser, com esse aperfeiçoamento, a gente vai conseguir dar uma assistência de qualidade. Milena, hoje, lá no hospital, então, assim, só para deixar claro, esses 5 respiradores, eles vão funcionar após esse serviço e também para utilização na UTI, é isso? Eu não ouvi, Maico. Repita, por favor. Tá ouvindo agora? Agora estou. Pronto. É o seguinte, então esses 5 respiradores que estão lá, só para deixar claro aqui rapidinho, eles no momento não podem funcionar por causa dessa situação do gás e também porque eles vão fazer parte da futura UTI. É isso? Exato. Pronto. A gente pensou, inclusive, foi discutido da possibilidade de instalação desses respiradores em cilindros de oxigênio. Foi discutido isso agora com o engenheiro clínico, né? Que é o responsável, é o profissional que tem essa aptidão, né? E existe a possibilidade, lá no Centro de Saúde da Família, o nosso respirador lá, ele é ligado ao cilindro. Só que o que acontece é que o paciente COVID é um paciente diferenciado. É um paciente que utiliza muito oxigênio, né? Então, a gente está vendo com a empresa que nos fornece os cilindros, se eles têm condição de aumentar a quantidade desse cilindro para que a gente possa instalar esses respiradores. Não todos, mas pelo menos mais 2 agora para dar um suporte de retaguarda, entendendo que o respirador não é leito de UTI.
Leito de UTI é algo mais complexo. É cama, é bomba de infusão, é médico, é enfermeiro, é técnico, é monitor cardíaco, enfim, é água, é energia, é limpeza, é medicação. Leito de UTI é um leito assistencial de terapia intensiva. É tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente instalando esses respiradores vai ser para atender o paciente COVID, mas não de leito de UTI, mas de leito de estabilização. Aí, Milena, mas a gente está vendo a possibilidade de imediato. Agora, nós não somos irresponsáveis para instalar, para dar satisfação a algum irresponsável que fala a besteira que quer, na hora que quer, no veículo que quer. Por quê? Porque a gente fazendo isso, a gente está sendo irresponsável e a gente não pode. Eu sou moradora de Santa Cruz, faço feira em Santa Cruz, compro remédio em Santa Cruz, vivo minha vida aqui. Então, na hora que a gente melhora essa assistência, eu estou melhorando para mim, para o meu familiar, para o meu vizinho, para o meu colega e para a sociedade que confiou nesse grupo que está trabalhando. Então, a gente tem que honrar a confiança de cada um. E aí, a gente não pode ser irresponsável de dizer o que não deve para satisfazer o ego de cada um. Então, o que eu digo à população é, aquele mini almoxarifado que viram lá no hospital, né? Aquilo é público. Aquilo ali, aquele colchão que está ali é público. Aquele respirador que está ali é público. A direção do hospital permitiu a filmagem, a visita, porque a gente não tem nada a esconder da população. O desejo nosso era que aquilo já estivesse funcionando há muito tempo. Desde o final de abril, que eu venho falando nas entrevistas, onde eu tenho uma oportunidade de falar do nosso planejamento, das nossas execuções, e que sempre eu falei que no nosso planejamento estavam esses leitos. E, por sinal, eu fui até mais ousada e disse que tem um áudio meu circulando, que eu falei para o grupo do Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão fiscalizador, é um órgão de controle, que vem acompanhando, que vem questionando, mas que está certo. Eu não estou dizendo isso, pelo contrário, fortalece ainda mais o nosso trabalho. Então, quando eu coloquei aquele áudio para o grupo, eu coloquei porque estava havendo algumas especulações. E eu fui ousada e disse até que no final de junho, na nossa primeira etapa, a proposta eram 5 leitos de UTI na primeira etapa e depois mais 5. Infelizmente, há 15 dias atrás, quando nós fomos instalar os equipamentos, a nossa vazão não era suficiente. Então, foi um imprevisto que não estava no nosso cálculo, digamos assim, né? Não foi alertado por ninguém que aquela rede não poderia suportar. Pelo contrário, todos que olharam acreditavam que ela era suficiente. Então, eu não tenho prazo agora de imediato, mas para a satisfação à sociedade, eu sou consciente do papel que eu exerço hoje, da função que eu estou trabalhando, né? Eu não sou vitalícia, eu estou secretária de saúde, isso é momentâneo, a qualquer hora eu posso não estar mais, mas honrando com o meu trabalho, eu digo à população que nós não estamos inertes a essa situação, pelo contrário, eu acho que todo mundo me vê aí pela rua, o Ivanildo, não saímos de Santa Cruz hora nenhuma, estamos sempre buscando, não só eu e não só ele, toda a nossa equipe, aqueles que têm responsabilidade com compromisso com a função que está exercendo. Então, nós estamos trabalhando incansavelmente na busca da melhoria da qualidade dessa assistência. Então, com isso, eu digo à população que nós já estamos com a proposta dessa ampliação e dessa execução e vamos encaminhar agora à tarde para o setor de licitação para que seja providenciada essa parte burocrática
Para, feito isso, a empresa começar a executar o que deve ser. Milena, eu vou entrevistar você, tem duas situações. A pessoa tem muita pergunta, mas também muitas coisas você já responde antes. Então é o seguinte, assim, para encerrar, eu tenho que ir em cima do que o vereador fala, e até eu peço que você fale até de modo sucinto, por causa do um pouquinho do horário, que é a última pergunta. Ele citou aqui também alguns valores, tá? Valores de emenda, valores que a prefeitura recebeu e que teria recebido em torno de 5 milhões no total, junto com a ajuda do governo federal, emenda de deputados, senador, enfim. O valor é esse mesmo e há algum planejamento para a utilização desse valor? Se já está sendo utilizado? Michael, eu não estou ouvindo bem, mas em se tratando de valores, eu só escutei isso, né? O retorno para mim está muito baixo. Tá muito baixo. Muito baixo. Agora melhorou um pouco? Em se tratando de valores, o que é que eu digo? Hoje, todos os recursos que são transferidos, eles são de forma transparente. Se entrarem no site do Fundo Nacional de Saúde, vocês vão enxergar tudo o que é transferido para os cofres públicos da prefeitura. Então, de todas as áreas. Então, o município de Santa Cruz já recebeu, eu não estou com o valor aqui agora, exato, mas recebemos 79 mil e alguma coisa para atenção primária, recebemos 1.200.000 para a média complexidade, né? Não só para a média complexidade, mas para toda e qualquer ação Covid. Essas parcelas, esse recurso na época, que veio no final de abril, veio em parcela única para 3 meses, né? Esses 3 meses já acabou, foi maio, junho, não está acabando, eu minto, acaba agora, maio, junho e julho, né? E recebemos esse recurso, recebemos um recurso de 1.160.000 da emenda do deputado Betinho Rosado para a compra de 3 respiradores, né? O objetivo dessa emenda foi exatamente esses 3 respiradores, que nós estamos tentando licitar, né? Mas não conseguimos ainda, porque o próprio Ministério da Saúde ele contingenciou as empresas, mas aí teve agora uma última empresa que ganhou uma licitação, mas o respirador que eles estão querendo fornecer não é o ideal, foi reprovado pela fisioterapia, né, que é a área específica que está dando os pareceres e acompanhando. Então, tem uma portaria do Ministério da Saúde, onde o governo federal ele vai encaminhar 5 milhões para Santa Cruz, também em parcela única, não recebemos ainda. Mas assim que receber, esse recurso vai estar disponível aí, né, nos portais da transparência para que as pessoas possam acompanhar. Eu só digo uma coisa para a população. Esse dinheiro, ele está vindo em parcela única. Quer dizer, nós recebemos 1.200.000, não vamos receber mais. Aí vamos receber agora 5 milhões em parcela única. Pronto. Então, a gente não sabe até onde vai essa pandemia. Não tem previsão, né? A gente vem trabalhando também no fortalecimento da atenção primária. Então, a gente não pode pegar o dinheiro e gastar todo de uma vez, entendendo que a gente não sabe até onde vai essa pandemia. Isso é igual ao orçamento doméstico. A gente só pode gastar até onde pode, até onde a gente sabe que pode pagar, né? E o que é que está acontecendo? À medida que o cenário vai mudando e as demandas vão surgindo, que não está no que a gente programou, a gente está buscando e correndo atrás sim. Tenho certeza de que a população está vendo esse esforço que está sendo feito, né? A gente não está parado. Qual foi o município da região que fez a estrutura que montamos hospitalar? Né? O município do Porto de Santa Cruz. Muito obrigado.
Comunicação, Maicon Pontes. Maicon Pontes. Em Santa Cruz, 13 horas e 53 minutos, 13h53. Vamos encerrando por aqui o nosso Repórter 87 FM. E aqui no nosso programa você pode ter a certeza, sempre vamos disputar os dois lados. Se em qualquer situação tivermos mais de um lado, esse lado vai ter espaço aqui no nosso programa. Sempre tem espaço para o contraditório e sempre tem espaço para a explicação e para o bom jornalismo. Pode ficar tranquilo, ouvinte. Quando você escutar que Maicon Pontes está no comando de um programa na Santa Rita FM, todo mundo tem seu espaço e o direito de falar e dar sua posição. Aqui a gente faz o bom jornalismo. São 13 horas e 54 minutos, boa tarde, até segunda-feira, se Deus quiser, meio-dia e 30 no Repórter 87. Tchau, tchau! Repórter 87. Os nossos grupos de risco, os nossos idosos, e no segundo momento, na segunda etapa, todas as pessoas que procurarem nosso serviço. Milena, muito obrigado, ótima tarde para você e até a próxima, se Deus quiser, viu? Ai, Michael, muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a sua paciência, né? Porque o dia está bem corrido. Eu queria aproveitar a oportunidade e finalizar minhas palavras pedindo à população para não relaxar nas medidas de higienização, de distanciamento, de isolamento, mesmo com essa abertura gradual do comércio, mas vamos sair apenas quando houver necessidade. A doença é grave, a doença é imprevisível e a gente não pode relaxar, né? E aproveitar e convidar a população, aos ouvintes da Rádio Santa Rita, para nos prestigiar de 8 horas da noite na nossa live informativa, onde a gestão municipal vai prestar esclarecimentos sobre o nosso plano de contingência e quais medidas a gente vem tomando, né? Essas lives também fazem parte do nosso planejamento, das nossas execuções. Então será às 8 horas da noite. Um abraço. Um abraço, menina. Muito obrigado.